Olá! Hoje a gente mergulha fundo nos primeiros anos do Coriolanus Snow, bem antes dele virar o presidente de Panem que conhecemos. Vamos começar com aquela imagem dele jovem, sabe? Preocupado com a camisa remendada, tentando usar uma rosa da avó para disfarçar o cheiro. É uma luta desesperada, né, para manter uma aparência de status que a família Snow na verdade já não tinha mais. Essa imagem inicial de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é muito forte. Define bem a pressão que ele vivia, sabe? Esse contraste entre a imagem de aristocrata que ele precisava passar e a realidade da pobreza no pós-guerra. O medo de perder o apartamento por causa de imposto. Isso não é só um detalhe, né? É o que move muitas decisões dele ali no começo. E assim, não é só querer dinheiro, é fugir da vergonha da decadência, eu acho. Pois é. E essa coisa da imagem fica muito clara quando a gente compara ele com os Sejanos Plinth, né? A família dos Sejanos veio dos distritos, tinha grana nova, comprou o acesso à capital. Já para o Coriolanus e para a avó patriarca, a fachada era tudo. Como é que isso aparece na arena pública dele, os Jogos Vorazes? Ah, os jogos. Para ele ser nomeado mentor da Lucy Gray Baird, do Distrito 12, que todo mundo achava mais fraca, foi um golpe no orgulho dele. Os jogos naquele momento eram mais que só um show para punir os distritos, o tal preço da traição. Viraram uma arena social fundamental para ele. Vencer ali não era só sobre a Lucy Gray ganhar, era a sobrevivência social dele, a chance de subir na vida. Tinha competição com os colegas, tipo a Clemência, a inveja dos sejanos com o tributo do Distrito 2, isso tudo aumentava a pressão, né? E aí entra Lucy Gray, aquela chegada dela na colheita, meio artista, né? Membro do bando, aqueles músicos que ficaram presos no 12. Como é que a relação dele se desenvolve? Olha, começa com os gestos, tipo a rosa que você mencionou, mas logo vira algo mais. Complexo. Tem uma troca ali, bem pragmática. Ela precisa sobreviver, ele precisa que ela vença para ele se dar bem. Mas tem uns momentos, sabe? Tipo a conversa no zoológico sobre fome, ali parece ter alguma conexão. Mesmo que a fome para cada um fosse diferente. Ela meio que apela para um lado humano que ele ainda tentava equilibrar com a ambição. Só que a capital e os jogos não são um lugar para a humanidade florescer, né? A morte da Arachne Crane provocando a própria tributo. Que coisa brutal! E o que me diz daquele incidente das cobras mutantes com a Clemência? Ah, as cobras. Ali a gente vê a mão da doutora Gal, né? Claramente. Ela não só criava os horrores, mas usava para manipular, para testar as pessoas. É impressionante como ela joga ele e os sejanos na arena. E isso acaba com Coriolanus matando o Bob. Para Gal, aquilo era um experimento sobre a natureza humana no estado natural dela, que seria o caos. E isso, para ela, justificava o controle total da capital. E essa filosofia parece que encontra eco no Coriolanus, né? Essa necessidade de controle, de autopreservação, leva ele a fazer coisas cada vez piores, culminando na traição do Sejano, certo? Para gravar a conspiração dos sejanos e entregar para a doutora Go. Aquilo foi, talvez, o ponto sem volta. Mostra um cálculo frio, assim, impressionante para a idade dele. Mesmo a fuga que ele planeja com a Lucy Gray depois, já está tudo marcado pela desconfiança. Quando ele encontra as armas escondidas, percebe que ela desconfia dele sobre a morte dos sejanos. A caçada final na floresta, o destino incerto dela. Tudo isso sela o fim de uma fase e o começo de outra para ele. A gente falou bastante da doutora Gal, mas e as outras figuras de influência? O reitor Highbottom, a prima Tigris. Qual o papel deles? Sim, são muito importantes. O Highbottom não é só um vilão qualquer. Ele é o passado que assombra o Coriolanus ligado ao pai dele, à criação dos jogos. Aquele ressentimento todo dele funciona como um espelho e um obstáculo, né? E isso só alimenta a vontade do Snow de superar ele. Já a Tigris é o oposto. Ela dá apoio, é um laço familiar real. Mas o horror dela com as atitudes dele vai crescendo, ela é tipo a bússola moral que ele escolhe ignorar. Representa a humanidade que ele está sacrificando. Com todas essas influências agindo, como é que se dá a volta dele para a capital? A volta para a capital é a consolidação. A conversa com a doutora Gal reforça a visão de mundo dele, focado no controle. E ele ainda descobre a verdade sobre a origem dos jogos. Uma ideia do Highbottom, que o pai dele, o Travis Snow, tornou real. Ele meio que internaliza que, para ter poder, precisa ser implacável. Aí vem a adoção pelos Plinth. Que ironia, né? A família de Sedianos. Mas isso resolve o problema financeiro dele e abre as portas para o futuro.
E aquele ato final contra o Highbottom? Usar veneno de rato no Morphinácea dele. É a conclusão dessa transformação inicial. Totalmente. É uma vingança fria, calculada. Mostra o quanto ele aprendeu e até onde ele iria. Ele elimina um inimigo pessoal e simbólico, limpando o caminho. Esses trechos todos mostram um jovem que foi moldado, sim, pelo medo da pobreza, pela obsessão com status, pela brutalidade da capital e por gente manipuladora. A gente vê nascer ali um estrategista disposto a tudo para subir na vida. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? Olhando para esses momentos da formação dele, quanto do caminho do Coriolanus foi definido pelo ambiente cruel da Capitol, pelas manipulações, e quanto foi escolha dele mesmo? Será que já existia nele uma natureza calculista, só esperando a chance para aparecer? Aquele lema Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo, já estava escrito? Ou foi ele mesmo que fez acontecer?